Vai começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH compareceu na residência do nosso querido amigo Arnaldo Rocha para conversar com ele a respeito da sua experiência na condução das reuniões mediúnicas. Tudo bem, Arnaldo? Tudo em paz. E você, como está passando? Tudo bom? Muito bem. Como é que foi de Natal, de festa? Foi ótimo. Ótimo, né? Está chovendo muito em Belo Horizonte, né? Mas estamos levando. Nós reclamamos que não chovia lá e agora mandou as pampas, cara. Arnaldo, quando e como começou a sua participação em reuniões mediúnicas? Bom, primeiro que eu era ateu e materialista. A minha família era espírita, tinha um grupo familiar da Alva de Assis, e ou na casa dos meus pais, ou na casa do meu mais velho, Geraldo Rocha, eles tinham uma reunião de estudo doutrinário. Então me convidava para ir lá. Eu olhava bem para a cara deles. Eu vou lá para o cabaré da Emília, viu? Tchau e bênção. Bom, aí eu me casei. Meu bem faleceu. Fez a sepultura, enterrou, perguntaram se ia celebrar a missa. Eu falei, mas tudo é bobagem. Eu era ateu materialista, morreu, acabou. Acontece que durante o período de doença de Memê, que durou 3 meses, eu de 72 quilos de músculo, eu estava pesando 54. Naquela época, 46, o pavor no mundo era tuberculose. Né? Aí eu, quando voltava do trabalho, fechei a casa, nós chamamos uma casa ali em Santo Antônio, e fui morar com meus pais na rua Curitiba, quase esquina de Amazonas. Eu voltava do trabalho, fui dar umas voltas na Praça Raul Soares. Caiu um temporal violento. Eu já estava cansado, até eu subir Amazonas, eu ia apanhar mais de chuva. Me lembrei que o mano morava um quarteirão acima, ali na Rua Timbiras. Peguei lá, toquei campainha, Luísa, minha cunhada, uma criatura admirável, mandou que eu entrasse. Eu fui, estava o povo assentado, 6, 8 pessoas, não sei. Esse povo vai fazer a reunião espírita. Uma hora que eu entrei aqui, não entra. Aí entrei, ela me deu uma roupa do mano, nós assentamos, mandou que eu descesse. Vamos imaginar que isso aqui fosse a mesa. 3 metros do lado de cá, 3 de cá, o mano do lado de lá, e aqui uma senhora, Eni Fazzanello, uma senhora, devia ter 60 anos, tinha a pele mais enrugada que maracujá maduro. Aí fizeram as preces e eu fiquei assim no cantinho. Começou a reunião, eu olhava para a janela, o temporal caindo, falava, papagaio, que bobagem que eu fiz entrar aqui. Bom, diminuíram a luminosidade, aquela criatura, a do Eni, como se fosse uma pessoa desesperada, rasgou-se toda, e vomitando sangue, ela teve ruptura do pulmão. E eu olhei bem para aquilo e pensei cá comigo, quando eu estava, acabava com essa história. Olhava, o temporal está caindo. O mano levantou, começou a conversar, falar com aquela criatura, com aquilo, para mim aquilo era aquilo. E eu fiquei pensando, prestando atenção na palavra do mano, fazendo. Sabia que o mano tinha uma palavra tão agradável, paciente. E aí eu olhei para a média, ela havia parado de fazer aquele gesto. Falou uns 10 minutos. O médico está lá parado. Aí perguntou se queria se dirigir a alguém. Eu cá comigo falei, isso é uma palhaçada. Primeiro é um monólogo, agora nós vamos ter um diálogo. Durante o período que o Memê estava doente, ela costumava falar que, olha, a vovó Antoninha vem me buscar. Ela vai me levar para um lugar muito bonito. Você vai ficar sozinho. Então ela passou a me chamar de sozinho. Você vai encontrar essa história no livro Entre a Terra e o Céu. Lá ela com o nome de Blandina. Então a vovó cuida de uma organização católica. Não?
Aí, meu filho, a criatura falou assim, Memete não dizia realmente, e sim como os portugueses, realmente. Realmente eu gostaria, mas o meu sozinho não vai entender isso agora. Aí eu olhei para a cara da velha, estava lisinha, foi a primeira vez. Não sabia que havia essa transfiguração. Acabou a reunião, mudei conversar uma coisa, outra e tal. O temporal estava caindo, o mano foi me levar em casa. E lá chegando, mamãe estava sentada, com 2 livros na mão. Você compreendeu o que é que aconteceu, meu filho? Eu falo, Luísa já lhe telefonou, mamãe? Eu falei, não. Meu padrinho esteve conversando. O padrinho dela, Monsenhor Horta, era padrinho de Crisma, não sei o que significa isso. Então ela me contou e tal coisa, me deu um livro. Um tal do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Eu varei a noite lendo e não entendi bolhufas de nenhum dos dois. Isso foi no dia 1º de outubro. Dia 2, eu saio de casa, Curitiba, a hora que eu vou atravessando Tamoios, vinha o doutor Camilo Chaves. Doutor Camilo Chaves era o presidente, então, da União. Nós éramos muito amigos, encontrávamos muito, havia uma antigamente ali na Avenida Afonso Pena, entre Rio de Janeiro e Tamoios, uma livraria Oscar Nicolai, não sei se você chegou a conhecer. Então me encontrava muito lá com o doutor Camilo, conversava. Eu sempre gostei muito de história, ele é um homem de uma vasta cultura, ele foi o meu jovem. E ele telefonou. Nós estávamos já entrando, eu subi no Tamoios, nós descemos, fomos caminhando. A União Espírita, nessa época, era ali na rua Curitiba, entre Carijós e Tupinambás. Subimos as escadas. Mas vou lhe contar uma história, meu filho. Nós temos uma reunião espírita, explicou o que era uma reunião espírita, etc. Eu estou calado, né? E encerrando as nossas tarefas de socorro e assistência espiritual, Ritinha é nossa mentora espiritual. A mentora é aquela que dirige o grupo, Arnaldo. Eu estou bancando bobo. Então ela estava fazendo a palestra final, interrompeu e falou, estou muito feliz que uma grande amiga foi esclarecida. Então diz ele que ficou pensando, gente, Ritinha nunca fez isso, quem será aí? Que é isso? Ela virou para ele e falou assim, a Irma, que ele chama de Meimei, do seu amigo Arnaldo Rocha. Eu falei, doutor, que hora que foi isso? Arnaldo, nossa reunião vai até 9h50 e tal. Aí eu contei. Aí ele me deu um banho de doutrina espírita. Falei, Arnaldo, você vai comprar o que é o espiritismo, o Principiante Espírita, para você começar a estudar o Livro dos Médiuns. Aí eu me tornei espírita. Então o senhor ficou mais receptivo depois dessa conversa. Foi. O senhor falou que antes era ateu. Com o doutor Camilo, Aí os manos tinham uma reunião e eu passei a frequentar a reunião de estudo doutrinário só. Na União? Não, na casa do seu irmão. Aí doutor Camilo fazia uma palestra às sextas-feiras, ele que era responsável, eu passei a frequentar a reunião. Isso foi no dia 1º. Ela faleceu no dia 1º, essa ocorrência toda foi no dia 11 de outubro. Quando foi no dia 22 de outubro, eu subia, como é que chama aquela avenida que dá lá na Estrada de Ferro? Santos Dumont. Eu subia aquilo, minha mãe dizia que eu andava muito depressa na rua, que tinha uma cachorrada atrás de mim. Eu esbarro com um homem. Uma criatura de seus 30 e poucos anos, modestamente trajada, de chapéu, naquela época usava chapéu, carregando uma pasta. Eu quase que eu jogo o homem no chão. O chapéu dele caiu, a pasta caiu, eu apanhei a pasta, fora que eu fui entregar para o homem. Tinha uma revista antigamente, o Cruzeiro,
E saiu uma reportagem achincalhante de Chico dentro da banheira e tal. E eu falei, nossa, mãe, esse homem é o tal de Chico Xavier. Ele aí passou a mão na minha cara. Naquela época, quando passar a mão na minha cara, um dos dois ia apanhar muito, que eu era lutador de jiu-jitsu. Começou a falar, pois é, meu Naldinho. Eu falei, os espíritas todos são doidos. Como é que eles estão me chamando Naldinho? Nossa princesinha está aqui. Hoje ela faria 24 anos. Eu falei, é tudo doido. Onde é que eu estou me metendo? Sabe, a pessoa, quando entra num assunto que não está aceitando muito. No meio da rua, de repente. No meio da rua. Depois não aí, encontram. O mano tinha ali na Rua Espírito Santo, Amazonas e Carijós, uma loja, uma livraria. Nós fomos lá, devia ser 5h30 mais ou menos. O mano fez o que precisou, juntou, fomos para a casa do mano, fizemos lanche. Aí eles fizeram uma reunião. Aí Memê se manifestou pela primeira vez através de Chico. Aí foi uma pouca vergonha danada, um tal de um beijar o outro, sabe? Aí eu fiz amizade com Chico. Passei a frequentar as reuniões dele de sexta-feira. Então, isso foi 46, 47. Quando eu fui, à medida que eu passei a reunir nas reuniões mediúnicas do Mano, eu era mero espectador. Aí me apareceu a psicofonia. Até 48, eu atuava como médium psicofônico. Isso lá em Pedro Leopoldo? Não, na casa do Mano, seu irmão. no grupo do meu irmão, né? O grupo da Alva de Assis. E quem dirigia essa reunião era o Jofre Leles, um amigo muito querido, coronel da polícia, e amicíssimo de Juscelino Kubitschek, que era médico lá no Hospital Militar. Não sei se ele era capitão, não sei, eu sei que ele era... Não. E ele serviu Juscelino na prefeitura, no governo. Às vezes ele chegava em cima da hora da reunião. E, além do Jofre, tinha eu como médico, Luísa, minha amiga, como médico, Noemi, 3, 4, mais 2 moças. Então, eram 1, 2, 3, 4, 5 médios. Então, essa sua mediunidade, ela apareceu depois que você começou na reunião com seu irmão? Antes não tinha sentido nenhum fenômeno? Não. Já estava estudando o livro dos médios, essa coisa. Aí, eu assentado aqui, e aqui uma senhora, a tal de Eni, médium excelente, uma beleza. Manifesta-se uma criatura nervosa, autoritária, prepotente. O Jofre estava ocupado com outro caso. Foi a primeira vez que eu vi 2 manifestações ao mesmo tempo. E um companheiro nosso, que não interessa falar o nome dele, foi conversar com a pessoa, e os famosos dirigentes de reuniões mediúnicas têm a mania de querer doutrinar a criatura. Doutrinar é boa sinônimo, é catequizar. Você vai ouvir a criatura. Ele começou a falar e tal, cheio nervoso para chuchu, a entidade. Eu falei, não, meu amigo, é porque hoje o senhor está estrada de Damasco. Sua besta, eu conheço o Brasil todo, nunca ouvi falar nessa estrada. Eu falei, o trem está feio. Como eu estava sentado do lado, eu comecei a orar. Mentalmente fui envolvendo. Ele falou mais qualquer coisa, o amigo tornou a falar bobagem. Hoje está acontecendo com o senhor aquilo que aconteceu com Paulo. Não conheço Paulo nenhum. Não tem ninguém para conversar comigo aqui. Não, para que me trouxeram aqui? Eu falei, estou roubado. Aí ele virou e falou, quero conversar com você, moço. Eu falei, meu Deus do céu, estou roubado, o que eu vou falar? O que era isso? 48, 49. Aí eu olhei para ele e falei, olha, meu amigo, contei a minha história, a história do bebê, que eu também era materialista, etc. Fui falando. O homem foi ficando calmo, tranquilo, pegou minha mão,
Eu falo, posso fazer um convite ao senhor? Vamos fazer uma prece? Fiz, o senhor está fazendo me lembrar de minha mãe. Aí nós fizemos um Pai Nosso. Ele aí começou a chorar. Aí passou na minha cabeça uma história. Eu falei, senhora, sua mãe está aí. Eu falei, por isso é que eu estou chorando, meu amigo. Deus te abençoe. Eu não tinha evidência, não tinha nada, passou na minha cabeça. A mãe dele intuição, lá. Intuição. Uma intuição. Aí acabou, antes de acabar a reunião, manifesta o doutor Cornélio, que é o mentor, não sei, ele me lembra agora, foi o doutor Cornélio, o Adalva de Assis do grupo, e falou, Arnaldo, na semana que vem você está com a responsabilidade de dialogar com os visitantes. Eu cá comigo estou roubando. Acabou a reunião, eu falei, olha, gente, eu vim avisar vocês, eu não posso vir mais à reunião. Às vezes eu estou saindo lá do Palácio da Liberdade, 11h30, meia-noite. Que indiscutivelmente Juscelino mudou esse estado de Minas Gerais. E o Brasil também, né? Nós vivíamos à custa de café, ele trouxe indústria para cá. Quarta-feira, quinta-feira, eu zarpei para Pedro Leopoldo. Chico falou, o que é, meu filho, que você está apavorado? Nem cheguei a falar o que eu queria. Ele enfiou a mão no bolso. Hoje, Emmanuel me deu um papel, uma notícia. Diz ele que a voz que comandou tanta guerra, levou tanto sofrimento, seja utilizada para consolar, esclarecer, orientar. Eu falei, Augusto Zura, eu não tenho evidência, como é que eu vou saber se é homem ou se é mulher que eu estou conversando? Eu falei, não, Emmanuel disse que vai botar a mão na sua cabeça e vai desenvolver a sua intuição. Então, eu comecei a frequentar a reunião calmamente. Toda sexta-feira eu ia para a reunião pública do Luiz Gonzaga. O grupo da Alva de Assis continuou. Eu me afastei para ver as reuniões, ouvir as reuniões do Dr. Camilo na União Espírita Mineira. Com essa história do Chico, eu passei a sexta-feira a reunião lá em Pedro Leopoldo, no Luiz Gonzaga, e passei a frequentar as reuniões de segunda-feira, que era também a palavra do Efigênio Salles Vitor, um amigo muito querido, que Deus o abençoe, tem me amparado muito tempo, ou então o doutor Camilo. Com o tempo, a gente foi fazendo amizade com o Chico. Eu demorava mais, só voltava na segunda-feira. E nessa época ele morava na casa da Lúcia, depois ele fez uma casinha no terreno da Luísa, fez a casa. E de vez em quando ele me falava umas coisas. Eu olhava para ele, às vezes eu chegava, eu via e falava, você andou chorando? O que foi, Augusto Zura? Não, ele nunca se abria. Então, o quarto, minha cama era aqui e a dele aqui. Uma noite eu acordo com um barulho estranho. Já são umas 3, 4 horas da madrugada. A janela estava aberta, que estava um calor danado, um luar muito bonito. Chico estava mais ou menos dessa altura assim, mais de um palmo. Em cima do colchão. Levitando. Não, parado. Todo torcido. E eu falei, o que é isso? Gemendo. Passou na minha cabeça, faz parte dispersivo. Que eu atuava às sextas-feiras no setor de paz com o Dr. Rômulo Joviano. Aí fui dando passo, orando. O corpo dele foi abaixando lentamente. Chamei, ele acordou, apavorado, com os olhos esbugalhados. Pediu água com açúcar, eu levei, ele tomou. Eu falei, o que é? Não perguntei nada. Falei, não, nós precisamos fazer umas reuniões mediúnicas. Que quando eu estava frequentando as reuniões mediúnicas na casa do Mano, Chico, até então, nunca havia aparecido lá. Então ele começou a ir, de vez em quando o Dr. Rômulo Joviano, porque ele reunia às quartas-feiras na casa do Dr. Rômulo Joviano. Rômulo Joviano era o chefão lá na Fazenda Madeira, onde Chico trabalhava. Aí ele virou e falou, olha, meu filho,
sonhos das entidades, adversários da doutrina, compromissos do passado. Nós precisamos fazer uma reunião mediúnica. Eu falei, Augusto Zura, não inventa moda não, meu filho. Você tem reunião segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira. Eu tenho reunião segunda-feira, na quarta-feira e sexta-feira estou aqui. Nós vamos passar a fazer uma reunião mediúnica, às quintas-feiras. Então nós começamos o grupo. Eu queria botar o nome Casa de Allan Kardec, ou Casa Espírita. Chico falou, não, Grupo Memei. Aí começou o Grupo Memei. Em 52. Então, no Grupo Memei, tinham os amigos que iam de Belo Horizonte para lá, o Mano, a minha cunhada, mais duas amigas, boas médias, e companheiras de Chico, mediunidade. Então, Chico me contou, falou, olha, nós tínhamos essas reuniões de intercâmbio ao tempo de José Xavier, o amigo querido, irmão querido dele. Ele faleceu, nós continuamos com o grupo. Acontece que a pessoa que era responsável para dialogar com as entidades era uma criatura um tanto ou quanto prepotente. E um problema meio desagradável. Alguém sugeriu à pessoa, dá-lhe o evangelho. O Chico entendeu o pé da letra. Pegou o evangelho, tacou na cara de Chico. A entidade foi embora. E o Chico foi uma semana com o rosto todo inchado. Então ele me contou, falou, mas que besta essa? Falei, não, coitado, ele era ignorante. Aí nós começamos a reunião. Aí, um amigo muito querido, o José Gonçalves Pereira, que era um companheiro nosso de São Paulo, era o gerente-geral da Lever no Brasil, era espírita, ia sempre com frequência, ele e o Joaquim Alves colaboraram, nós compramos um pedaço de terreno e fizemos um Memei. Memei era numa simplicidade medonha. Entrada assim, 2 vezes isso, o prédio era uma sala maior do que essa, um vaso sanitário. Hoje o Memei está muito bonitinho, os meninos arrumaram. Aí nós começamos uma reunião. Aí, no início, era eu somente que dialogava com as entidades. Era desobsessão, então. De desobsessão. Como eu detesto a palavra de desobsessão, eu costumo falar de reunião de intercâmbio e enfermagem espiritual, tanto para nós quanto para eles desencarnados. Então, Enio Santos, que era um amigo muito querido, passou a colaborar. Como nós tínhamos naquela época 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 médiuns. Um Chico. Isso. Veio uma orientação do senador Emmanuel. Então, o Chiquinho Carvalho, cunhado de Chico, casado com a Lucília, nós 3 passamos a atender. Cada um atendia um caso, etc, etc. E isso foi até Chico para Uberaba. O grupo continuou. Aí eu trabalhava na Belgo Mineira, eles me mandaram para Brasília. Eu fiquei lá 15 anos. Bom, aí eu voltei para cá. Quando chegou em 83, a situação do Brasil não estava muito boa, não. E a Belgo tinha funcionário com 55 anos de casa. Nessa época o Chico já tinha mudado para Uberaba? Ah, já tinha ido para Uberaba. Quando eu fui para Brasília, ele já tinha ido para Uberaba em 59, ou 59, ou 60. Aí, quando eu voltei, fui ver a reunião do Memei. Acabou a reunião, chamei o Chiquinho Carvalho. Chiquinho, por que você está permitindo isso aqui? Tinha mais 2 médicos, o mano mais velho, o Geraldo. Ele começou na Umbanda, depois é que ele tornou-se espírita. Essa história de entidade manifestar e mandar tomar banho de descarrego, meu filho. Nós fazemos a doutrina espírita, com todo o meu respeito à Umbanda. Ah, Arnaldo, eu já falei, criou problema. Eu tirei Xavier e falei,
a chave do neném. Eu não volto mais aqui. Aí eu comecei, doutor Camilo, amigo, nós começamos a fazer reuniões e tal. Ele me cedeu uma sala. Eu tinha um grupo de estudo às terças-feiras à tarde, de amigas que os maridos são chatos, não deixam sair à noite. Aí eu fui vendo a mediunidade, 1, 2, 3 até hoje estão conosco no grupo. A Carmen, a Minerva e a Marília, mulher do Dumar. E depois eu resolvi organizar uma reunião de intercâmbio. Arranjei um grupo amigo. Aí o Dumar apareceu. Esse grupo era dirigido anteriormente pelo o Fontana. Ele se afastou. Então eu tomei conta do grupo. Cheguei lá no grupo, tinha 20 pessoas. O rapaz que estava dirigindo, o senhor vai dirigir? Não, eu vou vir a reunião de vocês. Levou meia hora fazendo a prece dele. Daí a pouco os 20 médios entraram em trânsito. Aqui, com o Arnaldo Rocha. Levantei baixinho, fui no ouvido de 5 ou 6. Meu filho, não engana não, viu? Fica quietinho. Bom, na segunda semana, dos 20, eu falei, olha, nós vamos fazer, estou vendo que o conhecimento de vocês de doutrina é muito pequeno. Ninguém falou nada. Nós vamos começar a estudar o livro dos médiuns. Vocês vão me fazer um favor, trazer o livro dos médiuns, para vocês saberem o que é uma reunião mediúnica. Dos 20, só apareceram 6. Falou que era para estudar, ninguém quis ficar. Dos 6, com o tempo, durante uns 2 meses, nós só fazíamos reunião, fazíamos uma prece, orávamos. Aí nós organizamos o grupo. Foram chegando os amigos. Um dia o Pércio Godoy, que eu falava às segundas-feiras, e quando o Neném e o Peralva estavam doentes, eu falava no salão, estudo, à sexta. Aí Peralva falou, Arnaldo, vamos, amigo, procurar você, quer te conhecer. Pércio Godoy é uma bela companheira, homem de uma formação doutrinária, médico, professor na Faculdade de Medicina. Começamos a reunir. Ele veio e falou, Arnaldo, você faz o melhor muito meu pai. Família espírita. A entidade se manifestava, só falta você fazer o que ele fazia. Põe a mão no queixo, ficava ouvindo o espírito. Eu falei, para dialogar com uma pessoa, ele tem que deixar de falar. Então, o Pércio começou a frequentar a reunião. Falei, Pércio, Deus não está passando bem. Quarta-feira, você dirige a reunião. Falei, eu posso? Falei, você não é médico? Você não faz anamnese dos doentes? A mesma coisa, você pode ouvir os doentes conversar com você. Aí o grupinho foi crescendo. Hoje nós temos 10 médicos. Isso desde 83, então? Desde 83. E então, esse grupo que o senhor dirige hoje na União, ele tem essa origem desde essa época? Tem, desde essa época. Aí um amigo que passou a frequentar o grupo virou Fernando. Por que nós não fazemos psicografia? Meu filho, eu faço reunião de desobsessão, de intercâmbio de enfermagem espiritual. Não mexo com reunião de psicografia, não. Então, na sua reunião, é só psicofonia? Só psicofonia. E o critério que o senhor usou ao longo desses anos para admitir outros médiuns psicofônicos? À medida que eu vou conversando com a criatura, vendo até onde vai a sinceridade dele e o conhecimento doutrinário. A única coisa que você faz dentro da doutrina espírita é dialogar com os espíritos. Eu tenho aprendido muito mais com eles que com os livros que eu leio. As pessoas que frequentam a sua reunião dizem que o senhor gosta de chamar o seu grupo, a sua reunião, né, de reunião de pronto-socorro. Pronto-socorro. Por que o senhor trata dessa forma? Você estava presente. Pércio Godoy, Dumar, eu, Arnaldo, para atender as manifestações. Se médio A está aqui, médio B está aqui, o salão lá não me comporta. Eu sempre ponho um médio, um neutro
e outro médium. Então, 3 manifestações concomitantes. Até 4, às vezes, a gente permite. Desde que não sejam manifestações juntas. Não, você está atendendo, entrou, manda ele controlar. Primeira coisa do médium é ele aprender a se controlar. Tudo tem hora. O médium psicofônico, né? O médium psicofônico. Aí o Pércio, Deus o chamou. Como o Marcelo, filho dele, já frequentava, é o pai cuspido descarrado, maneira de falar e tal. Hoje, do Mar, eu, o Marcelo e o Silas, o filho do Domar. Esses são os que doutrinam, são os dialogadores. 4 manifestações ao mesmo tempo. Só que eu falo, vocês vão dialogar. Não tem que gritar nem nada. Você está conversando com ele, calmo e tranquilamente. Nas casas espíritas é incomum manifestações simultâneas. Geralmente é uma de cada vez. São grupos pequenos, 6, 8 pessoas, mais ou menos, de modo geral. Então, a primeira vez que o Pércio foi à reunião que ele viu, eu falei, Pércio, isso aqui é um pronto-socorro, meu filho. Nós temos, naquela época, tinha 8 médios. Então, trânsito, cada um entra, você vai e atende. Então. O senhor me convidou para ir na última reunião agora de 2011, e eu fiquei muito honrado e, como visitante, eu também estava curioso. E teve um certo momento que eu observei que realmente tinham acho que 6 manifestações simultâneas. E os diálogos eram suaves, ou seja, o dialogador fala baixinho ali só para o espírito. Está conversando com você e não com ele. De forma que não perturba, a dialogação de um não perturba a do vizinho. Nós dois estamos conversando. Assunto que for. Ele está com outro amigo conversando. A gente incomoda de lá e somos incomodados por cá. Então tem que ter um cuidado muito grande. Por isso que eu falo, se médio A, entre trânsito B também, você está atendendo A, controle. Primeira coisa que eu peço ao médium, tenha controle na manifestação. Toda manifestação mediúnica, seja ela na psicografia ou na psicofonia, tem um substrato muito expressivo do médium. Então você tem que deixar ele falar, até que se acople perfeitamente a entidade. E com relação à presença dos visitantes na reunião, qual o critério que o senhor adota para admitir pessoas para poder assistir essa reunião? Gente que eu conheço, que conhece a doutrina, e que está lá não com curiosidade, com amor. Estão lá ajudando vibracionalmente também. Tanto você vê, nós interrompemos o período de comunicação das entidades, fazemos uma prece para os desencarnados que estão lá. Tem uma página muito bonita de instruções psicofônicas. Vinha acontecendo um problema lá no Meibei. Culpa era uma determinada pessoa. Então, ele virou e falou, não, você precisa conversar com fulano, eu não vou conversar com ele, coisíssima alguma. Eu tenho pedido, tenho feito uma prece, pedindo o nosso querido benfeitor, que eu chamava de senador, que é Emmanuel, pode deixar que Emmanuel, uma hora dessa, ele vai puxar a orelha do povo todo. Chama-se o Trio Essencial, conhece essa página? Trio Essencial. Fala sobre o dirigente, o médium e o assistente. Ninguém está ali para ouvir espírito, não. Está ali para colaborar, doando fluido. Porque se eu estou dialogando com entidade aqui, ele com outra, aqui os espíritos criam as imagens daquilo do drama da criatura. Lá já é outra coisa. Então aqueles lá são colaboradores, são doadores. E as manifestações dos mentores, eu digo, após o atendimento aos socorridos, né, vêm as manifestações dos mentores. Isso é uma prática comum, habitual? Faz-se, por exemplo, interrompe-se o trabalho do socorrista... Após a prece que nós fazemos, em benefício do desencarnado, aí fazemos uma prece em benefício das criaturas enfermas, etc., aqueles que colocaram o nome, ainda fala. Mentaliza pessoas que vocês estão pensando, pensar uma coisa, mentalizar outra. Então aí nós deixamos, começamos às 7h30, quando é ali para volta de 8h40,
Aí nós oramos para a manifestação dos amigos espirituais, os benfeitores. Quais são esses benfeitores que já passaram por essa reunião, que o senhor se lembra assim, que se destacaram mais? Se eles estiveram por aí, eles mostraram a cambada toda. Chico, Emmanuel, Teresa de Ávila. Outro dia fiquei engasgada até aqui, porque veio Lívia, e meu ombro doía para chuchu. Eu emocionado. Pô, gente, tinha mais de 50 anos que eu não via Lívia. Lívia do há 2000 anos. Sim. Eu emocionado, foi, gente. Estávamos reunidos lá em Pedro Leopoldo. Chico, Clóvis Tavares, Romanelli, o Joaquim Alves, de São Paulo. Aí, eu não me lembro se foi Romanelli que começou a conversar com o Clóvis, ambos de uma vasta cultura, sobre Lívia. Aí eu olhei para a cara de Chico, as lágrimas escorrendo. Ele falou, meus amigos, estão nos aconselhando para com essa conversa e fazer uma prece. Aí a Lívia veio manifestar. A Lívia manifestou. Então, o dia que ela manifestou, ficou numa emoção medonha. Aí eu com dor no ombro, que eu nem podia me movimentar, pegar peso, arrebentei isso tudo aqui. Ela botou a mãozinha aqui, dessa época para cá a dor acabou. Mas eu continuo com dificuldade de movimentar o braço. Então, ela, Lívia, Pastorino já veio, Romanelli ainda não, Serinto. Eu posso voltar no Pastorino? Pode. O Pastorino, ele teve um papel importante na época lá de Pedro Leopoldo, porque ele ajudou com uma gravadora que o senhor usou para fazer o livro Instruções Psicofônicas e o Voz do Grande Além, não é isso? O Pastorino. E como é que foi essa manifestação dele contar essa recente? História. O Pastorino era padre. O Pastorino serviu lá no Vaticano muito tempo. Aí ele teve uma briga de foice danada, uma politicagem medonha. Então ele resolveu vir para o Brasil, mas como padre ainda. Aqui ele, com um grupo de outros padres que queriam casar, fundaram a Igreja Católica Brasileira. Com o tempo, ele, conversando com alguém, o Cheito deu-lhe de presente um livro dos Espíritos. Ele leu aquilo e falou, Arnaldo, o queixo caiu. A beleza no livro dos Espíritos, ele aí começou a estudar doutrina espírita. E começou a frequentar lá em Pedro Leopoldo. Neném já funcionava. Mas ele morava no Rio, né? Ele mora no Rio. Uma vasta cultura. Então, numa reunião de sexta-feira, nós estávamos lá conversando, eu contando para ele como é que era a reunião de quinta-feira e tal. Eu posso ir? Fala, te convido. Aí nós fomos. Ele ouviu aquilo, acabou. Quando na reunião de segunda-feira, eu fui a Pedro Leopoldo para aproveitar, em vez de ficar aqui, ele estava lá. Ele falou, Arnaldo, você disse que tem uma amiga que está aprendendo, está estudando taquigrafia. Isso não resolve, Arnaldo. Nós estamos lá no Luiz Gonzaga, o gravador no chão. Era um animalão desse tamanho. Tem um retrato dele lá agora no Luiz Gonzaga. Pesava uns 10 quilos, hoje é pequenininha. O braço até doía de carregar aqui. Ele levantou e falou, não, isso é para gravar isso. Nós estamos perdendo palestras admiráveis. Mera coincidência. Emmanuel encerrou a palestra e chamou para que ele ficasse perto de Chico. Ele ficou muito emocionado, achando que Emmanuel ia falar qualquer coisa. Ele falou, meu amigo, faz uma prece para uma pessoa que você ama muito. A mãe dele se manifesta. Ele chorava. Eu falei, não, Arnaldo, fica, grava isso. Aí quando fizemos tudo, organizamos, mandamos para ele, tem por aí em qualquer lugar a carta dele. Graças a Deus eu estou ajudando vocês a levar um livro para muita gente compreender o que é uma reunião mediúnica. E foram 2 livros, né? 2 livros. E quando o Chico foi para Uberaba, eu entreguei ele
Mas nas páginas, umas 10 manifestações, que afinal de contas ele é que é o médium, né? Eu falo, Augusto Zura está aqui. Isto nunca foi publicado. E eu conversava com ele, se interessou. Páginas muito bonitas. Ah, você quer ver uma? O Memei, o vizinho atrás, criava porcos. Meu amigo, no verão, era uma fedentina de lascar. Uma reunião, um calor medonho, aquele mau cheiro na sala que dava gosto. Doido todo mundo para acabar a reunião. O José Xavier, veio e avisou-nos que nós nos mantivéssemos em prece. Queríamos receber alguém da qual nós todos somos devedores. E foi claro, não se afastará do psiquismo de Chico. É por teledinamismo. Nós começamos a orar. A fedentina acabou. Um cheirinho de rosa na sala que foi uma beleza. Aí Teresa Dávila comunicou. Então foi um fenômeno, efeito físico. Está lá no livro, conta essa história. Acabou a reunião, a fedentina continuou. Mas Voltou, como fedia, gente. Não me criava porco, tinha mais de 30 ou 40 porcos. Não podia falar não, porque ele era o irmão dele. O Chico Gonçalves frequentava a nossa reunião. E ele tinha açougue, então ele era porco. Um mau cheiro horrível. A carne de porco é muito boa. Voltando ao assunto da manifestação do Pastorino, quando ele se manifestou aqui na União Espírita, agora recentemente, foi assim interessante a comunicação dele? Foi uma comunicação de amigo, expressão. Falei, Arnaldo, tem frequentado tanto quanto possível a nossa reunião, que eu tenho outras tarefas, ponto pacífico. E estou gostando de ver o grupo fraterno, amigo. Ele tinha uma maneira de se expressar. Só se faz um grupo mediúnico quando as criaturas se amam e se respeitam. Isso ele sempre falou comigo, ele repetiu isso. E é verdade. Ele já se manifestou uma vez. Fora disso, haja de quando em quando, atualmente com mais continuidade, digamos assim, é Chico. O Chico Xavier, ele, depois do desencarne dele, ele já manifestou na sua reunião quantas vezes, mais ou menos? Umas 5 ou 6 vezes. Umas 5 ou 6 vezes. Você esteve lá semana passada e você ouviu a palavra dele. Eu estive lá, mas eu assisti a última. Eu estou perguntando ao senhor sobre as anteriores a que eu fui. Né? Então já tem assim, uma meia dúzia de comunicações. Vamos então falar um pouco sobre... Vou te contar uma história. Então conta. Não sei se eu já lhe falei isso. Chico virava para mim de vez em quando e falou, meu filho, quando eu voltar para lá, as lágrimas correndo, eu vou pedir aos benfeitores que eu quero o meu corpo. Eu estou cansado dessa roupa. Aí Chico se manifesta, eu me lembrei da história, fui abaixar para falar com ele no ouvido, ele, olha para mim. Eu olhei, em vez de dizer a cara do Chico, que a gente está acostumado. Do médio, né? Uma loura bonita para chuchu de olhos azul. Ou seja, a forma perispiritual dele de mulher. Aí eu virei e falei assim, papagaio, que é isso, gente? Ele riu e desandou. Quando ele que eu vi como mulher, o tom de voz mudou. Foi uma voz mais feminina, etc. Acabou a reunião, o do Marquinhos, que escandeceu aquele. Aí eu contei para ele. Aí uma amiga nossa, que tem uma boa evidência, falou, Arnaldo, eu vi o Chico virar mulher. Bonita mesmo. Quer dizer, é a forma perispiritual que ele prefere. Ele prefere. Mas quando ele se manifesta para as pessoas, ele se mostra como o espírito, né, se mostra como Chico. Giuseppe Supra, lá no Egito, há 3.500 e tantos anos atrás, até
1850, em Barcelona, sempre foi mulher. Então, uma vez eu perguntei a ele, Augusto Zura, eu posso fazer uma pergunta? Sabe o que você vai perguntar? Ele falou, não sabe não. Você vai perguntar por que eu vim como homem? Eu falei, conversar com o Chico é meio perigoso, viu? Antecipa as coisas, né? Ele falou, meu filho, quando eles me chamaram, a primeira imposição dos benfeitores espirituais, você vai nascer como homem, porque através dos séculos, os séculos é que tem atrapalhado a sua caminhada. Vamos falar então da manifestação do espírito Chico Xavier, que eu presenciei, que o senhor me convidou para... Através do Wagner Gomes da Paixão. O médium foi o Wagner, né? Wagner Paixão. E foi a última reunião do ano. Eu tive a honra de ser convidado e estava... alegria nossa. Estava muito próximo ao médium e tive a oportunidade, inclusive, de gravar a manifestação. E eu, na minha visão, eu notei um carinho imenso que o senhor... e uma alegria muito grande que o senhor estava no momento dessa comunicação. Então, todas as vezes que o Chico se manifesta, o senhor tem esse sentimento de alegria, eu vou lhe de contar amizade? uma história. Eu tenho um hábito, quando me preparo para essa reunião, eu sou notível, durmo tarde. Só que nas terças-feiras me dá um sono medonho. Eu tenho que desligar a televisão e ir dormir. Então, eu tenho um hábito, orar. Quando eu saio para a reunião, e fico pensando, pô, gente, fulano, quem sabe a gente pode dar a palavra de fulano ou de Beltrano. Eu falo, gente, quem sabe o Augusto Zura podia encerrar para nós a reunião. Então, a hora que eu vi que era ele, eu me emocionei para o Chico. O que o senhor me diz dessa manifestação em termos do seu testemunho, o senhor que conviveu com o Chico, da manifestação do Chico pelo médium? Que sinais o senhor viu que identificaria falando assim, é o Chico? Responda a você como eu respondi o Dumar, que ele fez essa mesma pergunta. O Dumar é Francisco de Paula Cândido, ou Francisco Cândido Xavier, se você quiser. A primeira vez que eu vi uma manifestação do Chico, numa reunião à tarde, no tempo ainda do Honório lá na União, terminou a palestra, o Honório pediu para o povo entrar em silêncio e tinha um bloco de papel na frente. O Wagner psicografou uma mensagem de não sei quem, parece o doutor Camilo, alguém lá da União, parou, levantou assim o rosto e fez assim. E eu falei, isso é o Chico. Só pelo movimento dos lábios? Chico tinha maneira de fazer assim. Como para umedecer É. os lábios. Aí gravou-se essa palestra. Só que, infelizmente, a criatura que gravou emprestou para alguém, esse alguém disse que perdeu agora. Uma bela palestra. Uma bela palestra. Palestra que muita gente conheceu o Chico, a maneira dele falar. Ele se dirigiu a duas pessoas que estavam lá embaixo, né, presentes. Uma senhora que frequentou muito o Luiz Gonzaga. Ele falou, ô, fulana, como é que você vai? Eu falei, gente, quem será? A senhora estava chorando de alegria. Eu falei, levanta, minha senhora, a senhora quer conversar? Não saía, a emoção não saía. Sr. Arnaldo, eu vou publicar no final dessa entrevista essa fala do Chico através do médium. As pessoas vão ouvir, vão julgar, vão perceber o sotaque do Chico, a rouquidão da voz. Realmente é uma manifestação com uma autenticidade impressionante, inclusive o conteúdo moral da mensagem. Claro que... Palavra simples, calma e tranquila. Sr. Arnaldo, a imprensa publicou há um tempo atrás que o Chico Xavier, para se manifestar, ele teria deixado com algumas pessoas um código
e que ele iria, como espírito, informar esse código para que quem estivesse ouvindo a mensagem tivesse certeza que é o espírito do Chico. Só acha isso coerente? Orsini, com todo o meu respeito, estou sabendo disso pela primeira vez. Nunca vi, ninguém me falou. Não vou falar que eu tenho a pretensão. Eu conheci Francisco Cândido Xavier. Uma criatura de uma humildade, de uma simplicidade. Logo quando eu fiz amizade com ele, prepotente, atrevido, eu fui tendo vergonha das minhas atitudes diante da simplicidade, da humildade e da paciência. Sinceramente, não acredito nisso, não. Parece uma incoerência com uma criatura que defendeu o fenômeno mediúnico. Com humildade, com sinceridade. Quando chega a vez dele manifestar, é só para um grupo pequeno com um código. Pois parece sim. Algo incoerente. Você ouviu a palavra dele outro dia. Bom, então nós vamos encerrar a entrevista com o Arnaldo Rocha e em seguida vamos reproduzir a gravação que nós fizemos no dia 14 de dezembro de 2011, poucos dias atrás, na reunião que ele dirigiu, onde houve a manifestação do espírito Chico Xavier através do Wagner Paixão, e deixamos ao julgamento dos queridos internautas essa belíssima mensagem de Natal que foi deixada para todos nós. Arnaldo, muito obrigado, viu? Aqui agradece somos nós. Boa ideia você tem. Encerrar isso com a palavra de Chico. Minhas queridas irmãs, queridos irmãos presentes, meu querido Naldinho, mais uma vez a bênção do Senhor sobre todos, renovando-nos as possibilidades que são ubílimas, mas não se despreze uma semente de amor. Naldinho, a nossa luta é grande, né, meu filho? Graças a Deus. Enquanto a gente está lutando para o bem, para o amor, para a fraternidade, está muito bom. Nós estamos hoje numa contrapartida daquilo que nós vivenciávamos outrora. Tem muita gente hoje lutando contra si mesmo para manter a luz divina, porque nós no passado, quantas vezes, tiramos o Cristo das religiões, e agora, meu amigo, nós temos que correr e lutar para levar Jesus aos corações, a par de toda dor e sofrimento. Que diga o nosso irmão Marcelo, porque o Espiritismo hoje é como as ondas percorrendo toda parte, sem necessidade até de uma criatura vincular-se a um ambiente físico, não é isso? Verdade. A mensagem segue e o amor é proclamado. Porque sem amor, Naldinho, é mero exercício, né, meu filho? Não se faz nada. É mero, Nós nos enganamos mero os movimento. Nós estamos vendo a sua sala florida e a gente fica a imaginar a beleza dos encontros fraternos, quando as criaturas vão entendendo que personalidade escraviza. Nós observamos os médiuns, cada qual com seu talento, e vamos pensando assim em reflexão, Naldinho, do quanto nós precisamos de renúncia, porque muitas vezes nós exigimos muito dos solos, exigimos muito das plantas, mas nem sempre pensamos como está esse solo, se essas plantas estão sendo bem tratadas. Não é isso, meu amigo? Sim, perfeitamente. Olha, nós estamos numa caminhada em que o amor é tudo. E a gente fica pensando quanta conquista, mas também quanta confusão, né, meu filho? Graças a Deus. Nós temos, infelizmente, que lutar contra uma rocha chamada personalidade. Nós temos uma soma, né, meu filho, de experiências, e nem sempre essa luz diáfana, suave do Evangelho consegue dissolver, não. Às vezes é preciso requisitar os oceanos para dar aquelas lambadas, né, meu filho?
Ô Naldinho, chega uma hora que a idade autoriza a gente a ter algumas regalias, né, meu filho? E ai de nós se não fosse isso, já pensou? Se bem que nós temos exemplos aí duros, né? Mas chega uma hora, para quem trabalhou no bem, que há assim uma tranquilidade, né, meu filho? Quem semeia sempre recolhe, né, meu filho? Meus irmãos, a lembrança do Natal é sempre enternecedora, porque o Natal é, acima de tudo, a recordação de que o amor divino esteve entre nós. Não importa o meio, a forma com que as pessoas comemoram, buscam a sua realização. Quem estudou o Evangelho na luz espiritual que nós conhecemos pelo Espiritismo não deve julgar ninguém. Todos são irmãos. Quem não se equivoca? Quem não erra? Nós não podemos cristalizar a mente, o coração no erro. Nenhum de nós é suficiente sozinho. Nenhum de nós é bastante diante da vida, seja no lar, na profissão. O ideal espírita, então, oh meu Deus, nenhum de nós é suficiente. As nossas ideias não são as melhores. Elas podem ter, sim, notas de acerto, mas não são as melhores. O que é melhor em nós é a nossa capacidade de comunhão, de respeito, de solidariedade, de incentivo ao bem. Mas nem sempre é isso que nós vemos. Nós precisamos fazer no Natal esta reflexão sobre a nossa vida. Às vezes não conseguimos cumprir os nossos compromissos. Quantas vezes não conseguimos permanecer ao lado de pessoas? Quantas vezes não temos o recurso financeiro com que sonhamos? Quantas vezes não temos os talentos que já identificamos nos outros? Quantas vezes não temos a luz espiritual que já podemos entender pelo estudo, pela observação? Às vezes não temos nem mesmo a mediunidade, mas não duvidemos. Deus fala até pelo vento. Como lançar companheiros de trabalho à sarjeta impiedosamente? A crítica ferina é o veneno que nós produzimos e que retornará para nós após procurar o alvo das nossas inimizades, dos nossos desacordos, dos nossos desentendimentos. Deus não espera isso de seus filhos. Nós temos direito de produzir o que quisermos, mas nós, diante de Deus, não merecemos esse tipo de cultivo das sarças, dos espinheiros no próprio coração. Nada na vida é injusto, nada. Nós dizemos isso com muita tranquilidade. A vida do ceareiro do Evangelho nunca será fácil. Nunca, enquanto a terra estiver vivendo essa dualidade. Nós todos precisamos nos unir no bem, pensar no bem, usar de misericórdia. Se desejamos tanto que Jesus seja misericordioso conosco, que nos valha em nossas enfermidades, que nos valha em nossa abundância, que nos valha em nosso lar, para aqueles a quem amamos, por que não vamos pensar nele de modo universal, se o Espiritismo é o retorno dele à nossa vida, para que possamos viver dignamente? Oh, meus irmãos, nós estamos num templo em que muitos testemunhos foram dados, impregnando a história da instituição. Nós precisamos muito pensar que o nosso papel não é o do advogado do diabo, na linguagem popular. O nosso papel, onde estamos, como estamos, com os valores que nós carregamos, é o de apacentar as ovelhas. Lembremos de Simão Pedro. Pedro, tu me amas?
repetida a indagação 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Apacentemos as ovelhas de Jesus. Não necessariamente elas estão no nosso aprisco, estão por toda parte. O papel de um ceareiro do bem é o da pacificação, meus filhos. Amemos, ainda que isso nos custe lágrimas, ainda que isso nos custe muito esforço na superação das nossas tendências infelizes. Saibamos amar e perdoar, porque não há redenção espiritual sem isso. No mais, nós nos preparamos, mas os testemunhos passam por esse amor, na sua feição de perdão e misericórdia. Que o Natal de vocês todos, indistintamente, dos presentes e dos ausentes, dos visitantes, dos desencarnados que nos ouvem, seja um Natal de reflexão profunda, de revisão do bem que podemos fazer e ainda não fazemos. Este é o nosso amplexo de amor, o nosso ósculo de ternura em cada coração. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos vocês. Um Natal de muita luz, de muito amor, de muita concórdia, de muito perdão. São os nossos votos. Chico Xavier. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!